Olá, pessoal. Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história, de como minha mediunidade aflorou, como foi o contato com a minha mediunidade, com a espiritualidade, assim, essa questão da minha sensibilidade, né? É, Na verdade, eu comecei com a vidência, né? Eu começava a ver os espíritos, inicialmente eu comecei a vendo como se fosse animais na estrada. Eu moro aqui no interior, então a gente pegava muita estrada para as cidades são todos pertinhos aqui, mas a gente pegava muita estrada. E por várias vezes eu olhava assim, parecia que tinha animais atravessando. Então teve várias vezes que eu parei, ou quase que parei o carro, aí quando chegava bem pertinho, a imagem desaparecia. E ali eu comecei a me preocupar, porque daí já não comecei a distinguir quando que era real, quando que era espiritual, ou se era coisa da minha cabeça mesmo, né? E aí eu percebi também que quando eu olhava de frente, de lado assim eu percebia um vulto, uma movimentação, percebia se era um homem, se era uma mulher. E aí quando eu olhava de frente, a imagem desaparecia. E aí começou a virar assim, eu olhava de frente, ou quando eu percebia alguma coisa, eu piscava várias vezes, daí a imagem desaparecia. Então, achei uma forma ali de driblar essa questão, né? Me incomodava bastante, não entendia nada sobre o mundo espiritual, e dessa forma fui levando. Até que uma vez eu estava cozinhando, eu estava na panela, no fogão, eu estava com uma água fervendo, eu ia cozinhar macarrão, e eu estava na pia, né, de frente para a pia, o fogão aqui, o fogão do meu lado esquerdo, né. E aí eu percebi alguém chegando na frente do fogão e enfiando a cara assim em cima da panela de água fervente. Eu imaginei que fosse o meu filho. E aí eu virei e falei assim, é, nossa, você tá louco? Vai se queimar, né? Então quando eu fui virando, vi que era um espírito e ele estava. E aí eu olhei de frente, né? Aí o espírito ainda que estava de lado, ele virou de frente para mim. E quando ele virou de frente, inicialmente de lado estava ok. Quando ele virou de frente, eu vi que esse lado da face dele estava toda machucada, ensanguentada ali, parecendo os ossos, né? Nossa, aquela hora eu tomei um susto. Só que só foi assim muito rápido, né? Eu virei e falei, ele virou de frente, virou de lado e pá, desapareceu. Eu falei, nossa, o negócio tá ficando mais tenso. Eu acho que eu preciso procurar ajuda, entender o que que tá acontecendo. Mas assim, né, eu era recém-casada também, não conhecia nada aqui no interior, eu mudei de cidade, então a família do meu esposo também não conhecia ninguém que era espírita ou, né, que entendesse de espiritualidade. Então fiquei nessa dificuldade. E aí, o, a gota d'água foi numa vez quando eu estava indo pro meu quarto, eu saí da cozinha, tava todo mundo jantando, eu saí da cozinha e eu estava indo no meu quarto. Eu não lembro o que eu fui pegar lá. E aí eu tinha um corredor e o meu quarto, né? O corredor, o banheiro, a sala, um outro quarto e o meu quarto era o finalzinho do corredor lá. E tava escuro, né? E, e aí, na hora que eu entrei no corredor, eu vi um fantasminha assim saindo do meu quarto, voando. Parecia, eu vou procurar no post, eu coloquei um fantasminha parecido, parecendo aqueles que tem um lençolzinho assim, né, em cima lá com o olhinho preto, né? Não tenho noção de tamanho, mas eu acho que devia ter tipo uns 80 centímetros, né? E aquilo ali veio do alto, assim, voando ali no alto, saindo do meu quarto. Ele não era branquinho, ele era cinzinho, eu lembro até hoje. E aí, sempre quando eu olhava de frente já desaparecia, só que naquele caso não desapareceu. E aí, tava um pouco escuro, eu tava tentando acender o interruptor ali, que eu sabia que no corredor tinha um interruptor, mas eu olhando aquele fantasminha, tentando colocar a mão ali achar o interruptor, não conseguia achar aquele bendito interruptor e aquela imagem vindo assim na altura do meu rosto, até que aquele fantasminha
parecendo aquele filme do Ghost, sabe? Quando ele atravessou a porta e foi vendo todos os detalhes da porta. Esse fantasminha passou pelo meu rosto, assim, eu enxerguei toda aquela coisa névoa, cinza, escura, passando assim pelo meu rosto. Nesse momento eu dei um grito de horror, que eu acho que vibrou a casa inteira, assim, em questão de segundos. Estava toda a minha família que estava jantando, foi tudo lá no corredor. O que é que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu, de hoje não passa, eu preciso procurar ajuda, eu preciso entender o que é isso. E é claro, fui buscar entendimento, né? Encontrei uma casa espírita, estudei a linha kardecista, entendi muita coisa, como é que funciona o plano espiritual, pela visão kardecista, e entendi que isso é uma habilidade, né? Nós viemos com essa habilidade de a mediunidade, né? Esse intermediar o plano espiritual com o plano material, né? Antigamente eu tinha entendimento que aquilo era um dom, né? Só que dom, ele tem uma conotação de crença, de caridade, de fazer tudo sem cobrar, é um serviço assim. Isso é um assunto para um próximo, um outro vídeo, né? Então, na verdade, quando eu entendi que ela é uma habilidade, que o meu corpo está constituído com essa facilidade da comunicação, nossa, fez muita diferença. E a entender da espiritualidade, no mundo espiritual, ela tem muito a ver com autoconhecimento, de nos conhecer, de conhecer a nós mesmos, porque tudo que está dentro está fora, né? Então, o que está acontecendo aqui fora é tudo uma questão do que está acontecendo aqui dentro, né? Então, se você tem essa questão de você estar vendo, é claro que também existem questões de pessoas que estão vendo que tem um distúrbio ali físico mesmo, mas olha, conheço várias pessoas que tiveram a mediunidade aflorada e foi um perrengue, foi um sofrimento muito grande, até entender que isso era uma mediunidade, que não estava louco, não é porque as outras pessoas da família não estão vendo que não está acontecendo, né? Então, se você está aí com a sua mediunidade aflorando, começando a aparecer, busque ajuda, busque se conhecer, busque entendimento nessa área, que a compreensão vai te dar muita paz, muita harmonia. E quem já passou por isso de mediunidade, conta aí pra mim, coloca aí no teu comentário como que foi o seu despertar para a tua mediunidade. Muito obrigada pela atenção, pessoal, muito obrigada.